CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que está aí do outro lado do rádio. Eu sou Erivaldo Laurindo e estamos chegando com a edição deste sábado do programa CBN Universidade. Bom dia, Edson Tavares. Bom dia a todos. A gente traz as principais informações da Universidade Estadual da Paraíba, importante instituição que contribui para a formação de profissionais, para a produção científica e o desenvolvimento do nosso estado. O CBN Universidade é uma parceria da Rádio CBN Campina Grande com a UEPB, através da Coordenadoria de Comunicação Institucional. É um programa feito por servidores e estagiários do setor, servindo também de prática e aperfeiçoamento para alunos do curso de jornalismo. No programa de hoje você vai saber os detalhes do calendário letivo para 2024 na UEPB. Luciano Nascimento inicia uma série de comentários sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. A Inovatec solicitou o registro de patentes de mais duas invenções. São softwares que utilizam inteligência artificial e que têm um grande impacto de interesse social. A gente vai falar sobre eles. E tem mais. Professor da UEPB está na lista de pesquisadores mais influentes do mundo. É isso mesmo, tem prata da casa entre os cientistas mais importantes do planeta. Projeto Doutores do Sorriso comemora 20 anos de atuação, levando saúde bucal para comunidades de Campina Grande e Araruna. E ainda, os destaques do esporte da UEPB. Fica sintonizado que o CBN Universidade está recheado de boa notícia. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. E a gente inicia o CBN Universidade com informações sobre o calendário acadêmico de 2024 na UEPB. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, aprovou os calendários acadêmicos dos semestres letivos 2024-1 e 2024-2. Preste atenção aí para o cronograma. No primeiro semestre do ano que vem, as aulas estão previstas para começar em 26 de fevereiro e vão até o dia 22 de junho. O período vai contar com 102 dias letivos e haverá ainda 5 dias para provas finais de 1 a 5 de julho, depois do recesso de São João. Já o segundo semestre começa em 29 de julho e vai até o dia 23 de novembro. Também serão 102 dias letivos, com realização das provas finais de 2 a 6 de dezembro. Esse é o cronograma, já todo organizado para o próximo ano. Os calendários completos você encontra no site da instituição, uepb.edu.br. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento, que a partir deste sábado inicia uma série de 3 programas sobre a Organização das Nações Unidas. A cada 15 dias ele deve estar aqui conosco abordando esse tema. Fica ligado! Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todas e todos ouvintes do CBN Universidade. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, iniciamos hoje uma série de 3 programas sobre a Organização das Nações Unidas. Nesse e nos próximos 2 encontros que teremos aqui no CBN Universidade, trataremos sobre a fundação das Organizações das Nações Unidas, os órgãos fundamentais da ONU e a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança e as políticas de resoluções dos conflitos no tempo presente. Muito bem. Nesse primeiro programa, tratamos, portanto, sobre o dia histórico para a humanidade, o dia da fundação da Organização das Nações Unidas, que se deu em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Na verdade, o dia 24 de outubro de 1945 é o resultado de uma segunda tentativa, digamos assim, de fundação da Organização das Nações Unidas. O primeiro havia se dado ao final da Primeira Grande Guerra Mundial.
e em outubro de 45, portanto, ao final da Segunda Grande Guerra Mundial. A fundação da ONU é, portanto, o resultado das conferências de paz realizadas ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, ocasião na qual fora assinada a Carta das Nações Unidas, inicialmente por 50 países que firmaram o documento. E foram excluídos os países que formaram o eixo da Segunda Guerra Mundial, ficando de fora, portanto, a Itália, o Japão e a Alemanha, que protagonizou a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, ouvintes, mas por que a fundação de uma Organização das Nações Unidas? Por que ou o propósito? Sem dúvida alguma, o propósito era construir um rol de relações amistosas entre as nações. Afinal de contas, não nos esqueçamos, né? A primeira tentativa se deu ao final da Primeira Guerra Mundial, o que foi realmente um fracasso. E com a fundação, em outubro de 1945, da Organização das Nações Unidas, no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, nós já encontramos os dizeres no sentido de uma reunião de países que formariam uma Organização das Nações Unidas, com a ideia da preservação ou preservar as gerações do flagelo da Segunda Guerra Mundial, mas também da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, uma política internacional que pudesse anunciar, preservar e construir a memória daquele flagelo de 2 guerras mundiais que jogaram a humanidade no gueto da história, digamos assim. Enfim, nesse preâmbulo podemos identificar a afirmação dos direitos fundamentais do homem, mas ainda a afirmação da dignidade da pessoa humana como um valor universal, a igualdade de direitos entre homens, mulheres e as nações, agora aquelas nações que faziam parte da denominada Nações Unidas. Mas para além desse preâmbulo, que é uma reunião de propósito, podemos identificar também os objetivos da Constituição da Fundação da Organização das Nações Unidas. Objetivos como manter a paz e a segurança internacionais, mediante a construção de medidas coletivas que pudessem ou que possam afastar as iniciativas, as ações, as condutas de ameaça à paz por alguma nação no planeta. Objetivos como reprimir atos de agressão e, assim, construir meios pacíficos à luz de princípios de justiça, do direito internacional, para dirimir os conflitos que possam vir a serem protagonistas de uma outra edição de guerra que coloque em xeque o futuro da humanidade. Portanto, as Nações Unidas, ou a Organização das Nações Unidas, tem como objetivo a construção de mecanismos que estabeleçam soluções para as problemáticas internacionais de natureza de conflito, ou seja, a construção de soluções de controvérsias entre as nações que possam fazer surgir novos conflitos e que possam conduzir as nações para uma terceira guerra mundial. E naquela ocasião, em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco, a Fundação das Organizações das Nações Unidas elencou a constituição, a própria fundação de órgãos irrenunciáveis, de órgãos fundamentais da ONU, órgãos esses que constituem a sua estrutura para o cumprimento de funções e funcionalidades operativas numa política internacional de soluções de conflitos. Na fundação da Organização das Nações Unidas, temos como órgãos fundamentais, no ato da fundação, 5, que são eles: a Assembleia Geral da ONU, composta por todos os países que assinaram a Carta em outubro de 1945, o Conselho de Segurança da ONU, do qual participam 5 membros permanentes. Na fundação foram os Estados Unidos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China, a Inglaterra e a França. Hoje, substituindo
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia. Esses 5 países são membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Como terceiro órgão, o denominado secretariado, e que, portanto, tem que haver a eleição de um secretário-geral da ONU, eleição essa por todos os países membros da Organização das Nações Unidas, e esse secretariado, na pessoa do secretário-geral, assume a função de administração e organização das Nações Unidas. Um quarto órgão, que é o Conselho Econômico da ONU, o Conselho Econômico e Social da ONU, do qual fazem parte uma série de organismos, como a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e o que ficou lá atrás definido como Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurídico da Organização das Nações Unidas, com sede na cidade de Haia, na Holanda, e que hoje se chama TPI, Tribunal Penal Internacional, construído pelo Tratado de Roma, assinado em 1998. Muito bem. Então, esses cinco órgãos compõem, portanto, a estrutura da Organização das Nações Unidas. Mas, sem dúvida alguma, da fundação a hoje existem 2 países e que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que são os países preponderantes na Organização das Nações Unidas. De um lado, os Estados Unidos da América do Norte, do outro, a Rússia, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem, ouvintes do CBN Universidade. No próximo programa falaremos, portanto, sobre a ONU e especificamente a função de cada um desses órgãos fundamentais da Organização das Nações Unidas. E no terceiro e último programa dessa série, a ONU, falaremos, portanto, sobre a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança e as políticas de resoluções de conflitos no tempo presente. Obrigado, professor Luciano, e até o próximo quadro, dando sequência à série sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU. Vamos para o intervalo agora. No próximo bloco tem informações sobre o 24º Encontro de Genética do Nordeste, promovido pela UEPB em parceria com outras instituições. E ainda tem dicas de português. É rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e trazendo informações sobre o 24º Encontro de Genética do Nordeste. O evento é promovido pela UEPB em parceria com a Sociedade Brasileira de Genética Regional Nordeste, com a Universidade Federal da Paraíba e a Federal do Rio Grande do Norte. O evento acontece no período de 12 a 15 deste mês, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, e trabalhará o tema Os 70 anos do DNA, impactos na região Nordeste. A programação desta edição do evento reúne palestras, conferências, mesas redondas e minicursos, além de apresentações de trabalhos orais, apresentação de pôsteres e em sessões de painéis em 7 áreas temáticas da genética. O encontro deve reunir pesquisadores, professores e estudantes envolvidos com pesquisas na área de genética e suas interfaces, no âmbito das ciências biológicas, da saúde, meio ambiente e da agropecuária. Além disso, durante o Engene, ainda serão realizadas reuniões do 6º Simpósio de Genética Humana e Médica do Nordeste, o 5º Simpósio de Genética Forense do Nordeste e o 4º Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação em Genética do Nordeste. A programação completa você confere no site sbg.org.br/eventos/Engene 2023. Na UEPB é ofertado o curso de licenciatura em matemática e um grupo de estudos e pesquisa tem trabalhado o ensino da disciplina de uma forma interligada com arte e literatura. É o LEMAT. Quem tem mais informações sobre essa iniciativa é a repórter Lidiane Gomes. O Grupo de Pesquisa Político-Pedagógico, Leitura e Escrita em Educação Matemática, o LEMAT, faz parte do Departamento de Matemática da UEPB. Além de realizar ações que promovem o ensino da matemática de maneira inovadora, a iniciativa objetiva mostrar a relação da disciplina com atividades do nosso cotidiano, como explica o professor Joelso Pimentel, que coordena o LEMAT.
Não se faz distinção entre matemática, arte e literatura. A palavra matemática, por exemplo, ela é composta por duas partículas, matema, que seria saber ou conhecer, e tica, que vem de tekne, de arte ou técnica, ou busca de estratégias para saber e conhecer. Por diversas manifestações artísticas, é possível que as pessoas encontrem um campo bom, né, de percurso para aos poucos, ou de uma forma mais agradável, começar a aprender geometria, aprender matemática, aprender álgebra e todo esse mundo, né, que parece tão árido, né, toda essa ciência que parece ser tão dura. Essa é a ideia. A matemática, a arte, literatura e todas as outras manifestações artísticas, elas podem estar integradas nas diversas formas, inclusive nos procedimentos utilizados em sala de aula. O LEEMAT desenvolve diversos projetos que alcançam diferentes faixas etárias, como afirma o professor Joelso Pimentel. Uma rede de conversa que foi objeto de doutorado de um dos leimatianos, é assim que nós tratamos, né, cada um dos membros. Essa rede de conversa envolve professores de diversas escolas, tanto aqui no estado da Paraíba como de outros estados e também do Chile. Nós temos uma outra rede de conversa que é a Educação Financeira em Debate. Temos um curso de geometria que encerramos há pouco tempo, que foi oferecido para professores dos anos iniciais de todo o Brasil, e nesse curso de geometria, aí nós já entramos mais num tema, ele envolve muito possibilidades de leitura e escrita, utilizando-se outras ferramentas além do lápis e papel. Nós temos cursos para professores da rede de Ingá, envolvendo GeoGebra e construções geométricas de poliedros e diversos outros. A matemática é uma das matérias que mais amedronta os estudantes, porém, existem caminhos que podem torná-la mais simples. Segundo Joelso Pimentel, unir a arte e literatura pode ser um dos caminhos para despertar o interesse de alunos e diminuir o déficit de aprendizagem na área. É preciso buscar caminhos que sejam suaves, sombras, né, no caminho, para que as pessoas, elas aos poucos vão adquirindo esse prazer, essa suavidade. Então, a proposta é falar de matemática pelo teatro, relacionar um conteúdo a séries de TV ou a games, utilizar fotografias como uma metodologia, ou ainda relacionar conteúdos matemáticos à literatura como formas convidativas para se enxergar a matemática de uma outra forma, de uma outra perspectiva. O grupo de pesquisa, além de auxiliar alunos de diferentes níveis, também serve de apoio para professores que se inspiram neste formato inovador de ensino. A aluna e estudante do 5º período de licenciatura em matemática, Jéssica da Paz, é extensionista do projeto e relata algumas experiências que comprovam que a ciência matemática está em tudo. Quando a gente fala de matemática, a gente fala do todo. Por quê? Porque em tudo que você olhar, observar, tem a matemática, mesmo que ela não esteja exposta. E, por exemplo, tem uma fotografia, e para você ter uma fotografia, você precisa de quê? De um foco. Então, quando você pensa em foco, você também pensa em matemática. Quando você vai desenhar, tem que fazer as linhas, tem que entender de diagonal, tem que entender de simetria. Então, tudo isso é matemática. O LEEMAT também é o organizador do Festival Latino-Americano Arte e Literatura, que este ano a 2ª edição será realizada aqui, em Campina Grande, no dia 24 de novembro, abordando o tema Matemática e Justiça Social. Os participantes do festival vão expor obras que variam entre tirinhas, fotografias, memes e desenhos, todas dentro da temática. Para mais informações, os interessados podem acessar a página do grupo de pesquisa no Instagram, @LEEMAT. Lidiane Gomes, para o CBN Universidade. Obrigado, Lidiane. A gente se liga agora na participação de Denis Medeiros e o quadro Português Sem Segredos. Português Sem Segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Hoje vamos trazer novas dicas da nossa língua portuguesa no dia a dia. Primeiro, a diferença entre independente de e independentemente de. Aí a gente tem um advérbio e um adjetivo. A diferença entre os dois é que independente pode ser uma qualidade, um estado, ou seja, um adjetivo, enquanto independentemente é um advérbio de modo, quer dizer a mesma coisa que de forma independente. Então, por exemplo, com que idade um jovem se torna independente dos pais? Independentemente da nossa idade, todos podemos precisar do apoio da família, tá?
A segunda dica é em relação ao uso de a princípio e em princípio. Muita gente utiliza nas redações, nos textos, inclusive colocando em princípio para iniciar. Na verdade, em princípio significa em tese e a princípio é que significa o começo de alguma coisa. Então, a princípio pensava-se que a Terra era o centro do universo. A poesia, em princípio, ou seja, em tese, é a arte de escrever em versos. A terceira dica é sobre um erro bem simples, mas muito comum, tanto nos textos quanto nas mensagens do dia a dia, de WhatsApp, é em relação ao verbo ter, singular e plural. Então, quando está no plural, leva o acento circunflexo. Ele tem muito dinheiro, o tem normal, e eles têm, com acento circunflexo, muito dinheiro. Isso também serve para o verbo vir. Ele vem e eles vêm com acento. A gente só não pode confundir com o verbo ver. Quando for no plural, eles vêm com 2 S e sem acento. De forma bem parecida também acontece com as palavras mantém e contém. O uso será diferente no singular e no plural. Então, ele mantém com acento agudo suas coisas em ordem e eles mantêm com acento circunflexo suas coisas em ordem. Da mesma forma, contém com acento agudo é singular e contém com acento circunflexo é no plural. A quarta dica é em relação ao verbo acarretar, que muita gente utiliza como sendo um verbo transitivo indireto. Na verdade, ele é direto e indireto. Então, o acidente acarretou perdas e não acarretou em perdas. Acarretou isso, não em alguma coisa, tá? Então, o acidente acarretou perdas, complemento direto, ao produtor, o complemento indireto. E por fim, dica em relação à concordância de cores. No geral, a cor concorda com o substantivo. Por exemplo, as capas dos discos são amarelas. Quando o adjetivo é composto, o primeiro se mantém no masculino e só o segundo concorda. Por exemplo, todas as bolas são amarelo claras. Então, claras concordando com bolas. E quando a segunda palavra é um substantivo, nenhum termo varia. Estavam vestindo roupas amarelo manga. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para a CBN, manda para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Vai ser uma alegria trazer essa interação para o nosso sábado, para o nosso Português Sem Segredos. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Valeu, professor Denis, pela parceria com o CBN Universidade, sempre trazendo dicas valiosas sobre um português descomplicado e para o nosso dia a dia. Agora é hora de mais uma pausa no nosso programa e na volta falamos sobre o projeto Doutores do Sorriso da UEPB, que celebra 20 anos de atuação, levando educação sobre saúde bucal para pessoas de Campina Grande, Araruna e região. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa, que segue até às 10 horas da manhã. Aqui você fica por dentro das principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. Agora, por exemplo, o assunto é a solicitação pela Inovatec do registro de patente de mais 2 softwares que utilizaram a tecnologia de inteligência artificial e que foram desenvolvidos pela instituição. O repórter Joanderson do Carmo tem mais informações para a gente. Um dos softwares foi criado na pandemia e ajudou a manter o distanciamento social e evitar o contágio do vírus. O outro auxilia no monitoramento de reservatórios como forma de evitar o desperdício de água e consegue ajudar na prevenção de catástrofes, tanto na seca quanto na cheia. Ambos utilizam inteligência artificial. Os 2 estudos foram desenvolvidos na UEPB, por meio da Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec, como projetos de PIBIC no Departamento de Computação da UEPB, coordenado pelo professor Vladimir Costa de Alencar e desenvolvido pelos alunos Pedro Henrique Rodrigues Pereira e João Vitor Andrade Alves de Souza. O primeiro software, chamado de Detecta Máscaras, consiste no sistema que analisava imagens para identificar se as pessoas estavam respeitando ao decreto do uso obrigatório de máscaras e obedecendo às recomendações de distanciamento mínimo de 1,5 metro das outras pessoas, conforme previam as orientações de segurança sanitária durante a pandemia. O modelo foi testado analisando diversas imagens de ambientes públicos, fotos e vídeos e identificando em tempo real quem estava com máscara ou não e quem estava muito próximo das outras pessoas.
A eficiência foi de até 99%, o que atestou a eficácia da invenção. Eles utilizaram a inteligência artificial com linguagem Deep Learning e redes neuroconvolucionais, que são algoritmos eficientes de análise de imagens. O outro software foi intitulado de Açudes Monitoramento. O mecanismo tem a função de criar modelos de previsão para o monitoramento de açudes a partir do uso de algoritmos, utilizando também a linguagem Deep Learning. O estudo foi feito inicialmente com o açude Epitácio Pessoa, que é o nosso açude de Boqueirão, responsável por abastecer Campina Grande e região. E como funciona? O software analisa as condições do açude e cria projeções de volume, cheias, secas, entre outros fatores. Com esses dados em mãos, os pesquisadores e autoridades podem planejar melhor as ações de administração do reservatório, como a possibilidade de abrir comportas, por exemplo, já que foi verificado que quando o açude está cheio, a evaporação é muito alta. Sendo assim, é mais eficiente abastecer outros reservatórios. O software é muito importante e funciona para a nossa região, que sempre sofreu historicamente com as secas e não manejou ao longo dos anos corretamente as cheias do reservatório. O pesquisador responsável por essas tecnologias, Vladimir Costa de Alencar, é professor há mais de 25 anos e já trabalha há mais de 35 anos na área de inteligência artificial. Tendo outros 10 softwares criados, o docente da UEPB recebe o apoio por meio da Inovatec para registrar e patentear as criações. Com informações da Codecom UEPB, João Anderson do Carmo para a CBN Universidade. Obrigado, João Anderson. Trazemos informações agora sobre o projeto Doutores do Sorriso, da UEPB, que há 20 anos leva educação sobre saúde bucal para moradores de Campina Grande e da região de Araruna. A iniciativa celebrou as 2 décadas recentemente e fez uma ação para estudantes de escola pública do distrito de São José da Mata. A repórter Ana Luísa Rocha esteve lá e traz os detalhes para a gente. Em meio a brincadeiras e cuidados, o projeto Doutores do Sorriso faz a diferença nas comunidades por onde passa. O projeto, que é um dos mais antigos da Universidade Estadual da Paraíba, tem como propósito promover conscientização lúdica e humanizada, abordando a importância da higiene e saúde bucal para diversos públicos, como explica a coordenadora Andréa Cristina da Silva. Nós trabalhamos com todos os públicos em termos de idade, desde criança até idoso. A preferência é criança, geralmente que tem algum grau de vulnerabilidade. Mas aí todas as pessoas de todas as idades são bem-vindas também nessas ações que nós fazemos nos espaços públicos. O objetivo seria para promover saúde bucal em geral por meio da educação em saúde, né? Nós utilizamos tudo que for de lúdico para poder viabilizar esse conhecimento pela população. Que mais? Nós usamos também ferramentas para ensinar a escovar os dentes, tipo modelos. Nós distribuímos kits de higienização bucal também para essas crianças. Os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Miguel Leão, no distrito de São José da Mata, receberam uma ação promovida pelos Doutores do Sorriso e reconhecem a importância de cuidar da higiene bucal. Cindy Rodrigues é aluna do 8º ano. Eu acho muito importante, tanto para a gente se conscientizar, de começar a cuidar mais da nossa saúde bucal, para poder não ter problemas futuros com dente, porque muita gente idosa hoje em dia usa dentadura porque não teve muito contato com esse tipo de projeto, porque não cuidou muito bem da saúde bucal. Eu acho isso muito importante, tanto para, começar desde hoje a cuidar bem da saúde bucal, tanto para quando for velho não ter esse tipo de experiência, né? Ter que usar chapa porque não cuida muito bem dos dentes. Hoje em dia, quais são os cuidados que você já tem? Eu quando acordo, já escovo logo meu dente, depois que almoço também, antes de dormir também, porque eu tenho muito medo de ter alguma coisa no meu dente e eu gosto sempre de estar cuidando disso. A ação na escola foi voltada para estudantes de várias turmas do Ensino Fundamental 2, e os futuros odontólogos passaram instruções de higiene bucal no geral, como a maneira correta e os movimentos necessários para uma boa escovação, a necessidade do uso de fio dental, falaram sobre a quantidade correta do creme dental que se deve usar e a importância de trocar a escova de dentes a cada 3 meses.
uma importante iniciativa da UEPB para ajudar no processo de educação em saúde bucal na escola, como afirma a coordenadora pedagógica Maria Aparecida Gomes. Tem uma grande contribuição, né? Porque assim, a universidade é um meio que contribui com esses projetos sociais de grande importância para o meio, tanto dos estudantes como da comunidade. É um processo que a gente está iniciando agora, né? E a gente pretende estar com parceria sempre juntamente com a UEPB. A equipe, composta por estudantes de vários períodos do curso de odontologia, leva conhecimento e alegria de uma forma divertida, impactando a vida de centenas de pessoas. Como afirma a bolsista Laís Rebeca Cordeiro, que atua no Doutores do Sorriso desde o 3º período da graduação. A gente traz uma abordagem mais lúdica, né? E eu acho que isso é muito importante porque a gente sai da teoria que a gente é acostumado a ver em sala de aula e traz uma linguagem mais fácil para eles. Então, quando a gente envolve eles com brincadeiras, com peças, com músicas, a gente traz uma linguagem mais fácil, mais divertida, dá mais vontade de participar, né? E também a chance de levar esse conhecimento, de fixar esse conhecimento é maior, além também de mudar os hábitos deles, né, de trazer essa mensagem, fazer com que eles mudem hábitos e também sejam autores, né, da própria saúde. Para ela, o projeto é uma oportunidade de usar os aprendizados da odontologia para além da sala de aula, aplicando seus conhecimentos na prática, desenvolvendo habilidades clínicas e adquirindo uma compreensão mais profunda das necessidades da comunidade. Eu acredito que a experiência que a gente tem, para além da experiência que a gente tem em clínica. Na clínica a gente tem algo muito metódico, apesar de a gente atender pelo SUS também na clínica, a população, a maioria não é de classe tão baixa quanto as que a gente tem em contato com o projeto. Então muitas vezes a gente vai em escolas que são bem distantes, a população é bem carente, então a gente aprende a lidar com situações que a gente não aprenderia dentro dos muros da universidade. As ações do projeto aqui em Campina Grande são realizadas 2 vezes ao mês. Só esse ano, a iniciativa já beneficiou cerca de 1.500 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. No ano de 2023, o projeto completa 20 anos de atividades dedicadas às comunidades de Campina Grande e Araruna, cidades onde a Universidade Estadual da Paraíba oferece o curso de odontologia. A equipe de cada cidade conta com cerca de 15 alunos extensionistas no Doutores do Sorriso. Em Araruna, as ações são coordenadas pelo professor Pierre Andrade Pereira de Oliveira, que está desde os primeiros passos do projeto, quando ainda era estudante de odontologia pela UEPB. Aqui em Araruna, a gente tem uma diferença, por ser cidade do interior, é tudo muito mais próximo, então os alunos extensionistas terminam tendo mais contato com as escolas. Toda semana ele consegue fazer intervenções. A gente tem os municípios próximos que nos convidam e nos levam, dão transporte para a gente ir, as comunidades quilombolas que estão na área. Então, geralmente, a gente termina tendo um pouco mais de intervenção por conta dessa realidade que a gente tem aqui. A gente atende mais ou menos, com essas intervenções semanais, vai de 1.000 a 2.000 pessoas a cada semestre aqui, porque cada intervenção é em torno de 50 a 100 crianças, né, por intervenção, multiplicando aí por 30 semanas, 35 semanas que funciona, então dá uma quantidade interessante de alunos. Então, em torno de 1.000, 1.200 pessoas por semestre. A gente percebe que a participação em projetos de extensão e no Doutores do Sorriso, ela termina estimulando o convívio do acadêmico, né, do estudante de odontologia, a conhecer mais a comunidade, a se relacionar mais com a comunidade, a estar mais perto da população, né? Eles entendem, compreendem aquela realidade e ajuda também o aluno a se desenrolar mais, né? A perder a vergonha de falar em público, de se apresentar, né? De fazer brincadeiras, de mostrar a importância das questões de saúde bucal. Então, tudo isso fortalece o vínculo também com o futuro paciente que ele terá. Além do professor Pierre, o projeto teve início sob a coordenação da professora Hilva Sueli, que atuou por vários anos à frente do Doutores do Sorriso da UEPB. Atualmente, aqui em Campina Grande, a professora Andréa Cristina Barbosa da Silva é quem coordena as ações do projeto. De acordo com ela, a iniciativa vai além dos momentos presenciais em si. Nós ensinamos as crianças e os adultos e os idosos a escovarem de forma adequada os dentes, a usarem o fio dental de forma correta,
a entenderem a importância da alimentação saudável para a saúde no geral, certo? E além disso, eles se conscientizam da importância dessa atitude em relação ao cuidado próprio, tanto em relação à boca quanto em relação ao corpo. Eu acho que essa é a parte mais importante, mudar o comportamento das pessoas. A partir do momento que a gente conscientiza essas pessoas a cuidarem melhor da saúde bucal em geral, elas vão se tornar agentes, né? E vão repassar esse conhecimento para o pessoal de casa, para os familiares, para todo mundo que está ali no seu redor, e isso aumenta o potencial de alcance desse projeto. Ana Luísa Rocha para o CBN Universidade. Obrigado, Ana Luísa. E agora tem notícia que enche a gente de orgulho. É que um professor da Universidade Estadual da Paraíba está integrando uma lista dos cientistas mais influentes do mundo. É isso mesmo. Tem prata da casa fazendo bonito na comunidade acadêmica e científica de forma internacional. O nome do professor Rômulo Alves, do Departamento de Biologia da UEPB, aparece no ranking internacional da editora Elsevier de 2023, que é considerado uma das principais classificações de pesquisadores no mundo. A lista é publicada anualmente em parceria com a Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. A classificação leva em consideração toda a produção acadêmica dos cientistas ao longo da carreira e os dados de citações que os pesquisadores recebem no ano anterior ao levantamento. O docente da UEPB aparece entre os 2% mais citados no mundo, num universo de mais de 9 milhões de cientistas. É muita coisa. A análise do ranking usa informações da plataforma Scopus, a maior base de dados de literatura revisada por pares no mundo. Rômulo Alves é professor do Departamento de Biologia e também da pós-graduação em Ecologia e Conservação, bem como do Programa de Pós-Graduação em Etnobiologia e Conservação da Natureza, ambos da UEPB. Ele é bolsista de produtividade do CNPq e atua como um dos editores-chefes da revista Etnobiologia e Conservação. Rômulo desenvolve estudos sobre o uso e conservação de espécies animais, comércio de animais silvestres, etnoecologia, atividades cinegéticas e zooterapia. Parabéns ao professor e à nossa instituição por essa conquista. Vamos agora fazer o último intervalo e no próximo bloco traremos as notícias do esporte da UEPB. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado e já com notícias esportivas da UEPB. Roda a vinheta. É hora do esporte. No Departamento de Educação Física, a Academia do DEF tem sido bastante procurada por crianças e adolescentes. É o projeto de musculação infantil, que há vários anos faz o acompanhamento dos pequenos nas atividades com os pesos. Os detalhes com o repórter Giorgio Lucas Lira. O pequeno João Gabriel, de 11 anos, é um dos mais antigos na turma da musculação infantil que é ofertada na Academia do DEF, o Departamento de Educação Física da UEPB. Ele já pratica com experiência os exercícios e tem um favorito na hora de malhar. O exercício que eu mais gosto de fazer aqui é a perna, porque eu acho bem legal e pra mim é fácil. Eu acostumei a fazer muita perna aqui. O projeto é voltado para crianças a partir dos 6 anos de idade e oferece aulas de musculação 2 vezes por semana, nos turnos manhã e tarde. Outro aluno da turma é Hermes, de 12 anos, que já colhe bons resultados depois que iniciou os treinamentos. Eu emagreci 5 quilos no total. As pessoas te ensinam mesmo, não é você fazendo sozinho. Eles vão, ensinam, você faz o treino. Aí é muito bom. Melhorou muito na minha saúde. Eu estou bem melhor depois da musculação. Que eu consigo prestar mais atenção, consigo correr mais, consigo fazer mais esportes físicos. A mãe do garoto, Dona Elza, procurou na musculação infantil da UEPB um espaço de convívio com outras crianças para o filho. Se socializar com outras crianças e que a musculação
era algo novo na vida dele, que ele nunca tinha feito, já tinha passado por outros esportes e que a musculação era uma novidade, que eu queria que ele se adaptasse, que ele convivesse com outras crianças e que no futuro, quando ele tiver já adulto, vai se dar bem na musculação, vai gostar dos exercícios e que aqui também tem bastante criança de várias idades e também ele brinca muito, aqui é muito divertido, ele gosta das aulas dos funcional, gosta dos aparelhos e a gente está muito feliz aqui. A atividade de extensão é ofertada no Campus 1 da UEPB, em Campina Grande. Além do benefício para o corpo e para a mente, a musculação infantil serve como um entretenimento para uma turma que vive conectada. O projeto está sendo realizado há 6 anos e já beneficiou centenas de crianças. A iniciativa é coordenada pelo professor Andrei Gomes. Fisiologicamente, o corpo dela está pronto para ela fazer musculação a partir dos 5 anos de idade. Mas o principal ela tem que conseguir executar os exercícios de maneira segura e do jeito que a gente espera que ela execute. Então, o cognitivo, se a cabeça dela está pronta, se a cabeça da criança está pronta para ela executar o exercício com segurança. E o principal cuidado ele não carrega os pesos, ele tem que saber que não pode correr aqui dentro, porque a musculação é o lugar mais perigoso da academia. Mas esse hábito, esse comportamento, a gente já instala nas crianças desde o começo. Então eles já adotam um comportamento que lá fora eles aquecem, correm. Então tem um dia que a gente faz parkour com as crianças lá fora, mas a força com pesos é a supervisão adequada. Está supervisionado por alguém que está preparado para aquilo. Ele estimula o crescimento, aumenta muito a densidade óssea, então é quase impossível, a não ser que seja algo patológico, um adulto, um idoso que treinou força quando era criança, que fez musculação quando era criança e adolescente, é praticamente impossível ele ter osteoporose, por exemplo, porque ele tem uma densidade óssea muito maior. E a criança se eu pegar uma criança que participa de uma escolinha esportiva, de uma escolinha de futebol, por exemplo, se eu comparar a criança que faz musculação e o esporte e a que faz só o esporte, a que não faz musculação se machuca 70% mais. Então reduzem até 70% a chance dela se machucar. Além da atividade física para as crianças da comunidade, o projeto é executado por alunos dos cursos de bacharelado e licenciatura em Educação Física da UEPB, que conseguem exercitar o aprendizado teórico da sala de aula. Podem participar estudantes a partir do 2º período da graduação. Atualmente são 26 extensionistas. A aluna Lígia, que está no 5º período da licenciatura em Educação Física, tem 1 ano e meio de projeto. Ao longo desse tempo, teve várias experiências, incluindo o trabalho com crianças com o transtorno do espectro autista. A minha primeira experiência com criança autista foi no projeto de musculação infantil e posteriormente na escola, no estágio em educação infantil também. E me ajudou muito ter o contato anterior aqui com eles, porque eles pegam um afeto muito grande pelo professor. E é muito bacana ter essa relação de troca com eles. Todas as atividades são supervisionadas pelo professor responsável. E dentro desse projeto tem gente exercitando além dos músculos. Como é o caso de José Guilherme, de 12 anos, que malha e recebe as orientações do instrutor em inglês. É bem legal, pode confiar em mim que é bem legal mesmo. Porque ao mesmo tempo que você está se exercitando, você está crescendo seus músculos, você ainda está exercitando inglês. Se eu for para uma viagem para fora do país, assim, eu vou ter tanto o corpo grande quanto a habilidade em inglês. Um exercício tanto para se familiarizar ainda mais com o universo da musculação, que traz várias expressões no idioma inglês. Geórgio Lucas Lira para o CBN Universidade. Obrigado, Geórgio. A Coordenadoria de Esportes e Lazer da UEPB incentiva atletas em várias modalidades. A cada dia, o cenário esportivo da UEPB ganha força e conquista medalhas em competições nacionais. Confere aí na reportagem de Maria Luísa Farias. Tauan Teodósio Medeiros é bicampeão brasileiro de wrestling pela Universidade Estadual da Paraíba. Acompanhado pela Coordenadoria de Esporte e Lazer, o jovem de 25 anos representou a UEPB, alcançando o lugar mais alto do pódio na categoria greco-romano. O estilo da modalidade, como explica o atleta. O wrestling tem vários tipos de quedas e também tem 2 estilos, no caso o greco, que é assim, pegar nas pernas e usar as pernas, e também tem o livre, que é fazendo esses movimentos. Também tem o feminino também, que é a modalidade podendo pegar também nas pernas.
A finalidade é derrubar de fato e imobilizar o adversário, contando os pontos e também com o touch, que é a pontuação máxima do wrestling. Engajado nos esportes desde os 4 anos de idade, quando praticava judô, e logo em seguida aos 15 iniciou no wrestling, Tauan encontrou na COEL o apoio necessário para aprimorar técnicas e participar de competições locais e nacionais. Tem um apoio nesse sentido de atletas universitários se reunir para fazer o treino e também quando vamos competir, lutar, temos, no caso, o apoio para fazer as viagens e competir nessa competição nacional, onde é de extrema importância o atleta estar sempre bem cuidado, com o suporte também de outras áreas que, no caso, envolvem e ajudam também a dar esse suporte na competição, onde a COEL está presente ali nesse campo e dando a nossa força. Além de Tauan, o Alisson Silva e João Sávio também conquistaram o pódio com medalhas de prata no Campeonato Brasileiro Universitário de Wrestling. Sair campeão de uma competição é carregar consigo a representatividade do lugar de onde veio, a trajetória de treinos e dos amigos que torceram durante o processo. O sentimento de representar a minha universidade e representar o meu estado, que sempre eu venho com esse sentimento de gratidão, de levar o apoio e o sentimento de cada um dos meus amigos, familiares, também professores, e estar lá representando a universidade já é muito gratificante. Estar levando no peito o nome da UEPB, disputando lutas muito difíceis e conseguindo sobressair entre todas elas, né? E estar saindo como campeão brasileiro universitário. É muito gratificante, é maravilhoso, a sensação é maravilhosa. A Coordenadoria de Esporte e Lazer da UEPB é responsável pela idealização, planejamento e realização de diversos eventos esportivos e treinamento para toda a comunidade acadêmica e geral. A do Marcelo é professor do curso de Educação Física há 10 anos. Durante sua trajetória nas aulas de judô e wrestling, tem a parceria do programa da COEL para a descoberta de novos atletas. Os programas da COEL é de suma importância porque daí a gente descobre alunos atletas através de várias modalidades. Os alunos vão se destacando e o nosso olhar técnico vai trazendo para juntá-los à equipe e cada vez mais fortalecê-los. Cada edição nós estamos aumentando aí os valores e as medalhas que estamos trazendo para a nossa universidade. Com isso, as aulas passam a ser de alto rendimento, proporcionando um treinamento específico para atletas e com preparação focada nas competições. A coordenadoria também conta com projetos como Academia no Campus, Jogos dos Idosos e diversos outros, sendo não apenas uma possibilidade para a formação de novos atletas, mas também uma forma de propagar bem-estar e lazer para toda a comunidade. Para conhecer mais sobre o projeto da Coordenadoria de Esporte e Lazer, acompanhe o Instagram @COELUEPB. Maria Luísa Farias para o CBN Universidade. Obrigado, Maria Luísa. E por falar em medalhas, a equipe masculina de futsal da UEPB venceu a Liga Campinense da modalidade Série C na categoria adulto. O primeiro lugar no pódio veio depois de uma competição de 100% de aproveitamento. Nossos atletas saíram invictos. Parabéns para a equipe de futsal da UEPB. É com as notícias do esporte da UEPB que encerramos o CBN Universidade desta semana. Na apresentação, Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Reportagens de Ana Luísa Rocha, Giorgio Lucas Lira, Joanderson do Carmo, Lidiane Gomes e Maria Luísa Farias. Edição e finalização de Isis Coelho. Finalização técnica de Apolo Ricardi. Direção geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E esta edição estará disponível no canal Rede UEPB no YouTube, na íntegra e sem intervalos. Semana que vem estaremos de volta a partir das 9 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.